Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam no caminho que... Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, companheiros que nos assistem de casa, bom dia, boa noite, boa tarde, né? É tão confuso esse negócio de horário de verão. A gente fala logo bom dia, boa tarde, boa noite, que aí resolve, né? Que nós possamos aproveitar essa oportunidade calorosa de confraternização para sentir de novo Jesus. O Espiritismo é apresentado por nós, por Emmanuel a nós, como sendo o cristianismo redivivo, como sendo a mensagem de Jesus trazida de volta. Então é importante considerarmos em todos os nossos estudos a base doutrinária e os ensinamentos do nosso Mestre. E Jesus, diferente da maioria das criaturas, inclusive diferente da maioria de nós hoje, 2000 anos depois, ele era sempre muito pródigo em ações e econômico em palavras. Assim também, né, a gente deveria ser, mas nós costumamos ser o contrário, né, pródigos em palavras, em grandes discursos e econômicos em ações. E os fariseus não gostavam muito dessa atitude do Mestre, porque demonstrava os seus ensinamentos, vivenciava o que veio ensinar, que é a maneira mais consolidada, a maneira mais específica de fazer realmente educação. Quando o educador vivencia e experiencia aquilo que ensina. Porque, embora as palavras possam até convencer, são as ações que arrastam, que conduzem. Em determinado momento, querendo enredar o nosso Mestre, querendo mostrar à população que ele não era profeta coisa nenhuma, que havia falhas na sua doutrina, os fariseus, os escribas, se reuniram, vestiram aquela máscara de hipocrisia, de desejosos de aprender, e abordaram Jesus no momento em que ele falava à multidão: Mestre, aponta-nos qual é o maior mandamento da lei. Porque eles estavam ávidos de oportunidade de discutir, de debater. De vez em quando a gente também fica, né? Ah, mas se o fulano falar isso, eu vou falar aquilo, antes mesmo de acontecer a discussão. Aliás, tem até uma história pitoresca que nos permitam, né, dessas criaturas pessimistas, que ficam esperando ou tramando respostas antes delas acontecerem. E conta que um certo cidadão, certa vez viajando por um lugar desconhecido, no meio da estrada, fura-se um pneu. Ele abre o porta-malas, tinha estepe, mas não tinha macaco. E aí ele começa: eu vou ter que procurar um posto. Não tinha, o último posto tinha passado a uns 6 quilômetros. E tinha efetivamente um borracheiro. E aí a solução era caminhar por 6 quilômetros. 6 quilômetros, nessas cabeças que nós temos hoje em dia, deve dar para pensar um monte de bobagem. E ele ia. E se eu chegar no posto e não tiver ninguém? E se tiver alguém e esse alguém não quiser me ajudar? E se ele tiver a ferramenta e quiser cobrar muito caro? E foi, imaginando o que ele diria em cada uma dessas situações. Chegou tão esbaforido e tão raivoso no posto, que quando o indivíduo atendeu, ele disse: pode ficar com o seu macaco, que eu não preciso dele. E foi embora. Sem esperar a resposta, o resultado, nem apresentar o pedido. Então os fariseus eram muito mais nesse estilo, de ficar esperando o que Jesus diria, para eles poderem responder, para eles poderem retrucar. Porque se o mestre apontasse algum dos mandamentos do decálogo, eles poderiam discutir por horas que seria outro. Se falasse a respeito da lei, da parte legislativa, formal, dos tratados de Moisés, aí então é que haveria mais discussão, porque eles discutiam detalhes, filigranas. Mas Jesus, que é muito inteligente, resume em 2 frases 3 ensinamentos que se reproduzem no Evangelho, na sua mensagem e o seu maior legado para nós da humanidade. Ele diz assim: o maior mandamento da lei
para calar os fariseus e os escribas. É este: amarás o teu Deus com todas as tuas forças, de todo o teu coração. E aqui vai outro semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto, acabou, não tinha discussão. Quem vai discutir com o primeiro mandamento do decálogo? Os fariseus se calaram e foram embora. E aquelas criaturas simples que ouviam, assim como os discípulos, ficaram assim: mas o que é esse negócio de amar a Deus, de amar ao próximo e de amar a si mesmo? Porque Jesus vivenciava essas experiências o tempo todo. Frequentemente Jesus deixava os discípulos, a multidão, e se retirava a alguma elevação ou algum horto para orar, para mergulhar os seus sentimentos em Deus e se reabastecer da divindade. Com muita frequência Jesus interagia com todas as criaturas da sociedade, quaisquer classes, desde o fariseu Nicodemos até os publicanos e as prostitutas, sem nenhum tipo de situação de discriminação, mostrando o amor ao próximo. E gostando tanto de si mesmo que não se importava com os aplausos, com o resultado ou com as respostas que os outros pudessem dar. Jesus se bastava. Bastava a ele saber-se mensageiro de Deus em relação a nós, responsável por disseminar uma palavra que marca a transição do planeta Terra, de provas e expiações para a regeneração. E nós estamos há 2000 anos, mais do que isso, tentando regenerar esse planeta em que nós estamos. E aí os tempos foram passando. As criaturas de parca compreensão foram ficando ainda mais especiosas. Eu acho que deve ser assim, eu acho que deve ser assado, e não convém. Não convém a nenhum sacerdócio estabelecido que as criaturas entendam que Deus as ama e que elas só precisam fazer esforços para amar a Deus. É muito mais interessante ao sacerdócio dizer que nós somos todos desgraçados. Olha que coisa boa de doutrina espírita não ter sacerdócio estabelecido. Porque nenhum papa do espiritismo vai chegar e dizer: olha, vocês vão tudo para o umbral, mas se fizer o que eu estou mandando, vocês estão salvos. A gente não tem isso, felizmente. Mas as outras doutrinas formais precisam dessa ideia para continuar controlando as massas. Então o amar a Deus voltou a ser como era antes de Jesus, o buscar com avidez o amor de Deus, fazendo promessas, fazendo autoflagelações que às vezes mostravam determinada piedade que era apenas aparente, como faziam os fariseus da época do Mestre. O amar ao próximo ainda continuou virtude, como esse buscar o amor de Deus, que foi confundido com amar a Deus. Mas quem era o próximo? Partindo daquele grupo de criaturas que imaginavam ser o povo judeu, o povo escolhido, o único que teria acesso às benesses divinas, o próximo passou a ser o companheiro de raça. O próximo passou a ser o co-religionário, aquele que compartilha a mesma religião. E aí a gente começa a perceber o seguinte: gente, esse próximo que segrega, que os outros não precisam ser amados, só os que pensam iguais, não é verdadeiro amor ao próximo. Não é verdadeira fraternidade. Mas ainda assim, essas duas características continuam sendo vistas por nós como virtudes, embora exercitadas de forma equivocada. O problema mais grave ficou no amar a si mesmo, que virou pecado na Idade Média. Gostar de si mesmo, ter prazer de viver a partir da Idade Média, virou um delito. Tanto que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele traz para nós o verdadeiro silício, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Silício era um instrumento de couro usado na Idade Média com pontas metálicas, que os muito piedosos, para mostrar que eram devotos, amarravam fortemente numa das pernas para sentir dor o tempo todo. Porque se sorrissem, se sentissem alegria, seria pecado. A alegria virou pecado. O gostar de si mesmo virou pecado. E na nossa sociedade, o gostar de si mesmo ainda é visto como egoísmo por uns, como narcisismo por outros, confundindo-se completamente a esse respeito. E não houve uma doutrina religiosa que conseguisse trazer clareza a esses três ensinamentos de amar, apresentado naquelas duas frases
que Jesus falou aos fariseus. Interessantemente, embora nós não nos foquemos nele, porque o foco é doutrina, é Kardec, é Jesus, mas um filósofo alemão, Erich Fromm, na década de 30, naquela em que começava a florescer o nazismo na Alemanha, em que muitos deixavam o seu próprio país com medo das perseguições, em que falar em fraternidade e intolerância era inconcebível. Escreve A Arte de Amar. Um opúsculozinho pequenininho assim, e a gente pensa assim, é alguém ligado à psicanálise, é alguém ligado à filosofia, essencialmente ateu. E mesmo assim ele começa esta obra com Jesus. Por isso nós nos permitimos trazer Erich Fromm à nossa discussão, porque ele traz Jesus à nossa compreensão. De uma maneira interessante, porque ele nos remete a essa mesma frase, a esse mesmo desafio dos fariseus ao mestre, e tenta nos fazer refletir, no sentido de buscar mudanças de comportamento, mudanças de atitude perante essas três formas de amar. E coloca o seguinte: em primeiro lugar, amor é uma força única, o que nos remete, como espíritas que somos, à primeira questão do Livro dos Espíritos: que é Deus? E eles respondem: causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. E na sequência das perguntas que aí vão, nós percebemos que Deus se deu ao trabalho de nos criar. Gente, olha que coisa boa! E que deveria deixar todo mundo animado, deveria ser o primeiro grande antídoto à depressão. Há problemas com autoestima, porque se cada um de nós que aqui está foi criado pela causa primeira de todas as coisas, pela inteligência suprema, por algo tão grande que nós não conseguimos definir, quem é que vai se sentir desamado se essa força nos ama e nos cria? Aquelas musiquinhas de fossa do passado perdem sentido, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. Vai ler a primeira questão do Livro dos Espíritos. Deixa de sentir pena de si mesmo. Ou então aquelas cançõezinhas de rei capixaba aposentado, né? Só vou gostar de quem gosta de mim. Aí como ele mesmo não se gosta, ninguém gosta dele. E Erich Fromm nos leva a refletir o seguinte: de onde é que saiu essa ideia de que amar a Deus é bajular Deus? Aí eu vou fazer tudo bonitinho para Deus me mandar para o paraíso. Ou então nós espíritas: não, eu vou ao centro, eu vou assistir palestra, eu vou tomar passe, eu vou dar cesta básica, eu vou fazer campanha do quilo, porque eu quero comprar uma casa duplex com piscina em nosso lar. O povo confunde nosso lar com o céu dos espíritas, principalmente depois do filme, que teve há alguns anos, em que o pessoal viu aquele lugar bonito, aquela arquitetura Oscar Niemeyer, que ele foi lá conferir se era mesmo, né? Mas não é o céu dos espíritas não, gente, tem coisa muito melhor do que aquilo, né? Nosso lar em relação à nossa realidade é mais ou menos assim: é alguém de Copacabana olhando para o Vidigal, que o nosso lar é vizinho do umbral, não é verdade? Então é mais ou menos por aí, mas o povo gosta. Por quê? Eu estou mercadejando. A gente imagina que não faz promessa, mas tem espírita que faz promessa. Certa vez uma aluna da universidade apareceu no Centro Espírita Paulo de Tarso com a seguinte proposta: olha, eu estou pleiteando uma bolsa de iniciação científica, se eu ganhar a primeira bolsa eu vou dar em cesta básica. Eu falei: olha, não precisa disso não, mas faça o necessário para você conseguir ganhar a bolsa. Ela ganhou a bolsa e efetivamente fez uma contribuição, depois nunca mais. Trocando com Deus favores. Quer dizer, quem é que criou essa concepção equivocada de que a gente precisa bajular a divindade para ser amado por Ele? E aí ele nos remete a uma viagem antropológica. No nosso primórdio como ser humano, naquele iníciozão em que a gente ainda não tinha sociedades formadas, em que nós éramos nômades e nos percebíamos extremamente frágeis diante de todos os elementos da natureza. Tudo assustava o homem primitivo, que tinha que se ocultar em algumas escavações na pedra ou em algum lugar. Durante a noite ele tinha medo, porque à noite o desconhecido, o rugido dos animais, o soprar do vento, o ribombar da tempestade, faziam com que aquela criatura tivesse um medo profundo daquela realidade em que vivia, porque estava no escuro.
E aí ele começou a desenvolver a ideia de que havia uma divindade. Porque se não foi ele que fez o predador, se não foi ele que fez o raio da tempestade, se não foi ele que fez crescer a árvore de onde ele colhe o fruto, alguém fez. Então começou a pedir ajuda àquelas divindades para que os temores da noite fossem diminuindo. E começou a perceber o seguinte, olha, depois de algumas rezas, e cair a exaustão e sono, no dia seguinte o sol se levantava, aquela divindade levantava o sol. Vinha a luz, ele percebia que não tinha razões para ter medo, e agradecia. Agradecia àquele Deus ou aos deuses que o haviam livrado do medo. Mas também percebia, peraí, ele fez aparecer a luz na minha caverna, mas também iluminou a caverna do que ontem tinha competido comigo pela caça, do meu adversário. Então esse Deus gosta de mim, mas gosta dele também. Não faz acepção. Eu tenho o amor de Deus e ele também tem. Não tem textos do Evangelho em que diz que Deus não faz acepção de pessoas? O homem primitivo tinha essa percepção. Quando nós avançamos um pouquinho mais, já formando as primeiras vilas, quando a mulher sabiamente inventou a agricultura, para que nós pudéssemos nos tornar sedentários. E aí aquele agrupamento de novo, reunido, começando a formar famílias, ainda de uma forma primitiva, vinham as intempéries. E aí, como nós nos tornamos dependentes das colheitas, dependentes do fluxo de água que passava perto das nossas habitações ainda toscas, aquelas criaturas que se viam em meio a uma grande seca, ou invadidas por uma grande enxurrada, voltavam a pedir a Deus que viesse a chuva, se fosse seca, ou que parasse a chuva, se fosse a enxurrada. E depois de algum tempo, pelos ciclos normais da natureza, a chuva vinha e as plantações verdejavam. Ou então cessava a enxurrada, e aquela enchente havia fertilizado as margens dos rios, como os egípcios faziam lá no Nilo, permitindo então o replantio, o cultivo e uma colheita mais promissora. Mas essa mesma criatura que pedia ajuda aos deuses, a Ceres, como faziam os gregos pela colheita, percebia o seguinte, olha, esse Deus ama a mim e a minha eira, mas também fez nascer a planta no terreno do meu adversário. E de novo ela se sentia segura por ser amparada por Deus, sem precisar fazer nada, a não ser pedir, a não ser se colocar sob a tutela daquela divindade. Mas também Deus atendia àquele que ele não tinha grande simpatia. Não havia acepção de pessoas. Mas a partir daí é que começam os problemas. Porque essas coletividades começaram a se organizar, a se especializar em atividades. Os responsáveis pela defesa do agrupamento, os responsáveis pelo cultivo, os responsáveis pela caça. E começaram a aparecer alguns que achavam que eram responsáveis pela ligação com a divindade. Aparece o sacerdócio formal. Para o sacerdote formal não era interessante que todo mundo pensasse que podia fazer contato com Deus. Senão, qual era a razão dele existir? E aí nós deixamos de ser ensinados que tínhamos o amor de Deus por nós e caímos naquilo que aparece já nos textos mosaicos do Velho Testamento, de que nós somos seres desgraçados, que Paulo de Tarso em determinado momento até repete em suas cartas. E precisamos agir para que a graça divina nos retire da perdição. Porque era extremamente conveniente que a multidão crescer nisso. E nós deixamos de trabalhar o amar a Deus para correr atrás de algo que era quimérico, que era o amor de Deus por nós. Afinal de contas, que diferença vai fazer para Deus se eu oferecer para Ele uma ovelha, um pombo? Que diferença fará para Deus se eu ficar de joelho durante várias horas? Nenhuma. Não há nada que nós possamos ofertar a Deus que Ele mesmo não tenha criado. É uma concepção equivocada a de tentar barganhar, fazer sacrifícios frequentemente inúteis para conquistar as benesses divinas. O que nós precisamos ainda hoje, o que nós precisamos, também como espíritas, é rever essa concepção e agir. Agir para desenvolver em nós o amor a Deus, como Jesus. Quantas vezes por dia nós paramos para considerar a nossa existência e tudo o que temos recebido da divindade, mostrando que nós o amamos?
Amar a Deus vai começar exatamente por aí. Já que o Senhor está presente em tudo, e Ele não é um velho sentado num trono jogando raios na cabeça dos outros, que é o Zeus dos gregos, amar a Deus não é bajulá-lo, mas começar pelo respeito à sua criação, por considerar elementos da natureza muito importantes para a nossa existência. Se hoje nós temos problemas com crise hídrica, se hoje nós temos problemas com alimento, com aquecimento global, é porque durante séculos nós desrespeitamos a criação, extraindo da natureza muito mais do que ela podia nos oferecer e, pior, desperdiçando. Porque quando Allan Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, nos alivia em relação a essas crises de culpa que por vezes desenvolvemos, nós vamos ter o capítulo da lei de destruição. E aí aparece lá, existe a destruição necessária, mas existe a destruição abusiva. Quando a gente pensa nessa onda ecológica que por aí está, ela começa para nós espíritas no Livro dos Espíritos, quando o codificador fala a respeito do uso racional dos recursos da natureza. Para que nós não criemos os mitos de excepcionalidade, então já nenhum espírita tem que comer carne. Não é verdade. Quando Kardec pergunta sobre a alimentação carnívora no Livro dos Espíritos, eles respondem: na vossa atual condição, a carne alimenta a carne, senão o homem perece. Então qual é o ponto de equilíbrio aí? A destruição necessária. A gente costuma brincar, gente, olha só, né? O bifinho na hora do almoço, para quem consegue, para quem não passa mal quando come porque tem algum problema digestivo, é totalmente ilícito. A churrascaria rodízio 3 vezes por semana é que é complicado. É destruição abusiva, coitada das vaquinhas. Nós amamos a Deus quando nós demonstramos respeito aos outros elementos da natureza. Não destruímos abusivamente. Consumimos o necessário. Poupamos o solo para não extrair dele mais do que ele pode nos proporcionar. Utilizamos os recursos à nossa volta e, principalmente, não devolvemos lixo à natureza. Nós amamos a Deus, e aí nós aqui estamos numa região privilegiada pelas belezas naturais. Que tristeza ver pacotes de biscoito espalhados pelas ruas. Prova de profundo desamor à natureza e à divindade que a criou. Que complicado quando a gente vai num lugar, tem aquele peixinho frito, e você vê o indivíduo virando a frigideira com óleo usado no ralo da pia, que vai parar num córrego, que vai demandar muito tempo, ou então muito trabalho, para que aquela água seja tornada potável de novo. Amar a Deus nos pequenos detalhes, não é se tornar um ecologista chato, radical. Porque senão, se a ideia é não matar para viver, nós morremos. Porque não me venham dizer que o pé de alface não morreu para a gente fazer salada, não é? Tadinho do pé de alface, a gente teve que arrancar. Morreu como a vaca, morreu como frango. Tá? Então não vamos pensar em destruição, ser os não destruidores radicais, porque nós vamos perecer. E há coisas muito mais graves, porque Jesus adverte. Não é o que entra pela nossa boca que nos macula, é o que dela sai. Não adianta nada ser vegetariano como Adolf Hitler era e dizimar massas de populações. Ou ser um dos poluidores, ou ser um dos corruptos que desviam verbas que poderiam estar sendo usadas na saúde, onde pessoas poderiam ser melhor atendidas. Tudo isso é parte do amar a Deus. E olha que coisa interessante, de todos os elementos da criação, por isso Jesus disse: aqui vai outro ensinamento semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. De todos os elementos da criação, qual é aquele que nós temos mais empatia, mais capacidade de compreensão das suas necessidades, dos seus penares, dos seus anseios, dos seus desejos? Se não os outros elementos humanos, os nossos irmãos, de evolução na faixa humana do progresso espiritual. E aí aparece o amar ao próximo, que nós precisamos fatiar por uma necessidade. Diz Erich Fromm: o amor é uma força única, é verdade, promana da divindade que se espalha por todos nós,
Mas para que nós tenhamos equilíbrio e consigamos nos relacionar de forma equilibrada, exercitar o nosso papel na sociedade, e lembremos, Erich Fromm fez a sua pesquisa de campo na sociedade alemã da década de 30. Tradicionalmente formada por um homem, uma mulher que ficava em casa cuidando dos muitos filhos que eles tinham. Mesmo depois da Primeira Guerra Mundial ainda era assim. Depois é que a mulher começa a sair mais de casa para exercer atividades fora. Mas era aquela estrutura familiar que ele observava, que ainda é uma estrutura que predomina na nossa sociedade, embora com divisões de tarefas hoje, graças a Deus. Pudessem os homens todos trocar fraldas e amamentar seus filhos, seriam pais muito mais presentes na vida das crianças, teriam muito mais autoridade ao propor questões. Por isso as mães têm essa característica tão importante, ou quem exerce o papel da estrutura psicológica amor maternal, que é a primeira estrutura de amor ao próximo que aparece na nossa sociedade, aquela que começa dentro do núcleo familiar, e nós fatiamos para que o nosso equilíbrio emocional, para que a nossa estrutura mental possa coordenar essas várias formas de amar. E aí o amor maternal ele aparece, na visão de Erich Fromm, materialista, como indispensável para o ser pequenino que se desenvolve, principalmente na primeira infância. Porque o amor maternal é estruturante, e ele tem a função de dar segurança. Pela característica de incondicionalidade, nós dizemos, mãe ama o filho de qualquer jeito. E é muito verdade isso. As exceções são distúrbios, são transtornos. Esta, atitude majoritária é a que sustenta a nossa sociedade. Então, mãe ama o filho quando ele acabou de tomar banho e está cheirando a talco Johnson. E ama a criança quando ela acabou de encher a fralda. Ama o filho quando ele faz aquele borrão no jardim de infância, chega com um papel pintado de preto para um lado, de roxo do outro, e a gente diz, ai, que lindo filhinho. Só elas. Só elas. Mãe ama o filho quando ele é o único que está marchando no sentido contrário, e as outras crianças estão indo para o lado de lá, e elas dizem, olha só, todo mundo está marchando errado, só o Joãozinho que está marchando certo. Até o momento de passar a primeira infância, ali aos 5, 6, 7 anos, isso é absolutamente indispensável. Mas para nós espíritas isso ainda é mais indispensável. Porque nós sabemos que nós somos imortais. Nós sabemos que aquele ser pequenino, aconchegado ao seio materno, não é como o espírito um bebê. No corpo ele tem um corpo de bebê. Mas é um ser com história pretérita. E aí vamos imaginar que coisa interessante, o mecanismo da reencarnação, que Emmanuel diz ser quase o perdão de Deus. O indivíduo reencarna, aceita reencarnar, porque sabe que vai ser cuidado por uma estrutura maternal que o dará abrigo, que garantirá a sua sobrevivência naqueles primeiros momentos tão difíceis. Porque olha gente, por mais que seja no umbral, espírito desencarnado tem mais liberdade que a gente, não é? Atravessa a parede, invade pensamento de incauto. Você está lá, um indivíduo tomando a sua cervejinha no bar, enchendo a cara, fumando seu cigarro, está cheio de amiguinho espiritual em volta, sem pedir licença para sentar na mesa. Se é um encarnado, vai ter que pedir licença. Essa cadeira está sendo ocupada? Mas agora, dos nossos bares e restaurantes cheios nessa época de verão, o encarnado chegaria e pediria cadeira. O desencarnado não quer nem saber. Ele se acopla ao encarnado que está extravasando seu vício. Sua dependência química, principalmente dessas drogas lícitas, do álcool e do fumo lícito. Então tem liberdade. E é lógico que a inferioridade faz sofrer. Por isso a grande proposta do Espiritismo não é que nós soframos para evoluir, é que nós evoluamos para não ter que sofrer mais. Completamente diferente. Uma é pessimista. Então quanto pior, melhor. Parece coisa de partido político, não é? Você tem que sofrer para evoluir. Quanta gente diz isso? Quantas vezes nós já ouvimos isso ao longo dessa encarnação? Quantas vezes desatinadamente disseram isso da tribuna? Que nós temos que sofrer para evoluir. Não, o sofrimento é consequência. Se nós tivéssemos, ele seria a causa. O que nós precisamos é evoluir para não sofrer.
Mas quem acredita que tem que sofrer para evoluir fica com aquela cara de maracujá enrugado, né? Você encontra ele ali, ai, como é que você está? Eu vou como Deus quer. Não quer. Desse jeito Deus não quer. Deus nos quer felizes. Como é que você está, meu irmão? Ele geme para ver se atrai pelo menos a piedade dos outros, já que não consegue conquistar o afeto. Não é essa a proposta da doutrina espírita para nós. E aí o espírito que está desencarnado nesse estado de inferioridade sofre. Principalmente porque ele, mesmo tendo vinculações com algum encarnado que sacie parcialmente o seu vício, ele não consegue satisfazê-lo. E aí ele deixa a condição de poder atravessar a parede, de poder invadir o pensamento dos outros e aceita em algum momento reencarnar. Deixa toda essa liberdade e mergulha num útero. Pequenininho, escuro, aconchegante, é verdade, mas tão limitado, não é? Vai se desenvolvendo aos poucos, e quando ele imagina que vai ser aquela facilidade toda, aquele quentinho, aquela proteção toda, chega a hora de nascer. Ele é expulso dali, já aparece numa sala de parto gelada, com o ar-condicionado ligado, toma uma palmada no bumbum e começa a gritar. Sem contar que nasce com cara de joelho, né, enrugado. O barato da gente ir à maternidade é ver as familiares olhando no vidro lá do berçário, todo mundo cultivando o seu joelhinho. O meu joelho é mais bonito que o dos outros, só porque é meu. Mas é tudo com cara de joelho. Banguelo, sem cabelo, sem capacidade de se vestir sozinho, sem capacidade de se alimentar sozinho. Não tem que contar com afeto maternal? Se o espírito não soubesse que teria alguém a realizar isso, não aceitaria reencarnar. Nós fugiríamos da reencarnação se não esperássemos ter uma mãe na Terra. Alguém que vivenciasse junto de nós uma estrutura psicológica chamada amor maternal, que Erich Fromm identificou na mulher alemã que cuidava dos filhos, mas que na nossa sociedade hoje pode ser exercida por qualquer um de nós, independente de gênero, inclusive dadas as novas estruturas de família que nós estamos observando. A questão necessária para o ser que se desenvolve, para o espírito que reencarna, não é que seja uma mulher a exercer o amor maternal, mas que ele tenha amor maternal que lhe dê segurança. Porém, Erich Fromm aponta, o amor maternal é muito importante. É necessário na primeira infância. Mas se ele se estende por tempo demasiado, se torna nocivo. Tem o seu revés. Tem um aspecto negativo, que é deixar as criaturas desleixadas com a própria evolução. Aquelas mães superprotetoras, aquelas figuras caricatas que a gente vê em filmes, né? A mãe judia, a mama italiana, que fazem tudo, que até descascam fruta para o filhinho quando ele já está velho, adolescente. Essas criaturas não permitem que os filhos amadureçam. E geram um descaso. Não tem aquele filho quando ele entra na pré-adolescência. Diz assim, tanto faz, minha mãe gosta de mim se eu tomar banho, se eu não tomar. Para que eu vou tomar banho? Vou para o skate. Tanto faz se eu escovar dente ou não escovar dente, se eu pentear cabelo ou não pentear cabelo. Porque ele sabe que a mãe vai estar sempre protegendo, vai estar sempre amando. Estendeu além do ponto ideal de deixar que o filho se responsabilize por si mesmo. Na medida daquilo que ele já possa fazer. E é nessa hora que, do ponto de vista espiritual, também se torna complicado. A crença anterior de que Deus era maternal em relação a nós e que nos proveria de tudo, fez que as sociedades pretéritas estacionassem durante muito tempo. E aí aparece a segunda estrutura psicológica, ou a segunda forma de amar. No núcleo da família, para preparar a sociedade a partir da família. E nós espíritas temos uma responsabilidade muito grande com a família espírita, qualquer que ela seja, sem estabelecer modelos estereotipados. O mais importante é que nós consigamos ajudar cada família que há dentre as nossas casas espíritas a se desenvolver em plenitude e não a assumir a estrutura que nós gostaríamos que tivesse, ou que nós supomos ser a certa, mas que seja a mais equilibrada e a mais produtiva. Aparece o amor paternal, diferente do amor maternal e muito mais interessante até a partir do final da primeira infância, quando começa a haver a identificação da prole com o genitor do mesmo sexo. O amor paternal, ele é condicional. Nós vemos o tempo todo os filhos pequenos querendo conquistar o respeito, o aplauso daquele que na família exerce a estrutura do amor paternal.
A gente que é pai de criança pequena, agora já nem tão pequena, assiste desenho animado sem culpa nenhuma, né? E aí tem um desses animações da Disney que o personagem principal, numa continuação, ele foi ajudante da vilã no filme original. E ele passa o filme inteiro querendo ganhar o dedinho positivo do pai. Fazendo coisas, às vezes até se violentando interiormente, para atender a uma expectativa do pai. Por quê? O amor paternal é condicional. Mas assim como o amor maternal incondicional dá segurança, o amor paternal condicional dá disciplina. É nessa hora que o filho percebe que não dá para chegar, jogar a camisa do uniforme no pé da escada, a bermuda lá no corrimão, a cueca no chão do banheiro e sair para brincar. Ou querer comer, né, a sobremesa antes de comer a refeição. Ou não tirar as notas adequadas, afinal de contas só tem o compromisso de estudar quando se é criança. Então aparece ali a figura que exerce amor paternal, estabelecendo regras, disciplinas, condições de aprovação. Por isso, talvez os nossos sacerdotes, tendo visto quanto nós éramos indisciplinados às épocas remotas, tenham estabelecido que Deus era Pai. E Jesus já fez bastante em apresentar Deus como o Pai nosso que está nos céus. Porque aquela população, aquele grupo de seres, precisava de condições para poder ter força e impulso evolutivo. Tendo transformado Deus em Pai nosso, ele deixou de ser o Senhor dos Exércitos de Moisés. Aquele que punia, aquele que castigava, aquele que levava essa estrutura condicional de amar a um extremo perverso, de causar hipocrisia. As pessoas costumam dizer duas coisas em respeito às crianças. Primeiro delas, né, é que filho perto de mãe vira um capeta, porque ele sabe que vai ser amado incondicionalmente. Então ele mostra as garras. E a segunda, cantava uma cantora popular do Brasil que toda donzela tem um pai que é uma fera. Mal sabe ele que a fera é ela, nos remetendo às normalistas da década de 50, 80 do século passado, que saíam de casa como? Bonitinhas, arrumadinhas, né? A camisa abotoada no punho, a saia preguiada lá debaixo do joelho, virou a esquina, o papai não está vendo o que acontece, encolhe a manga, sobe a saia, amarra a camisa para o umbigo aparecer e vira um top. Hipocrisia. Quando a gente aperta muito, dizemos lá no interior de Minas, sai tudo pelo vão dos dedos. E aqueles tiranos domésticos de tantos séculos dominaram aí, eles viram isso acontecer com frequência. Então é importante que nós tenhamos uma atitude de amor paternal que seja disciplinadora, mas que ao mesmo tempo seja responsabilizadora. Como deve ser o amor maternal a partir do momento em que não há mais necessidade premente de cuidados e de satisfação de desejos, de necessidades das crianças e dos espíritos, porque do ponto de vista espírita, nós ainda olhamos para Deus como aquele pai severo. Ah, não, olha, a gente vai lá no centro, porque senão Deus castiga. A gente ouvia isso, não é? Quando frequentava outras religiões. Olha, tem que andar na linha, senão Deus castiga. E a gente na doutrina espírita não tem nada de castigo, mas confesso para vocês que de vez em quando o povo ainda apela. Olha, não faz isso que o obsessor te pega. Ou então as crianças na evangelização estão agitadas. Gente, olha, vão ficar quietos para fazer a prece, senão vai todo mundo para o umbral. Isso não é ameaçar e não é evangelizar, não é? Evangelização na base do terrorismo não funciona. Somos convidados a exercer o amor paternal que equilibra. Que diz assim, olha, meu filho, você é responsável, você já tem 12 anos, então a sua roupa suja tem que ir para o cesto de roupa suja. As suas notas da escola têm que corresponder ao esforço que nós fazemos. Ajudando as mães a fazer isso. Porque quantos homens se omitem e acham que são apenas provedores? E hoje, com a necessidade de que ambos sejam provedores, quem serão os educadores das crianças? As babás? As apresentadoras de televisão? Não serão. Temos que ser nós. O que nos remete à terceira estrutura de amor, dentro do seio familiar ainda, que é o amor filial, que só existe, que só aparece nas famílias quando as outras estruturas estiveram presentes no tempo certo. Se elas estiverem ausentes, haverá transtornos. A presidente do Paulo de Tarso é uma companheira nossa nascida na Alemanha, Francisca Huber. E ela comenta a respeito de estudos que foram feitos no pós-Segunda Guerra Mundial. Muitas crianças já eram órfãs, eram abandonadas nas portas dos orfanatos, asilos.
E aí os psicólogos começaram a estudar crianças que eram cuidadas, e às vezes bem cuidadas em abrigos, comparadas com crianças que eram criadas no seio familiar enfrentando dificuldades. Frequentemente as crianças criadas nos abrigos cresciam muito mais inseguras, muito mais temerosas, porque não tinham o aconchego do amor maternal e do amor paternal para mostrar a elas que os problemas podem ser superados. Tinham as necessidades materiais atendidas, mas se tornaram adultos inibidos, incapazes de falar em público, mal-sucedidos no campo profissional, porque não se achavam capazes de conquistar. Enquanto aquelas crianças expostas às dificuldades familiares, expostas ao grito da mãe, até o chinelo da mãe do passado, expostas às disciplinas de castigo dos pais, de ficar sem brincar, de ter que corresponder a algumas expectativas, elas cresciam mais seguras, cresciam mais experimentadas. E aí vem um alerta para todos nós, pais e educadores de agora: não criemos, como diz a Lúcia Moisés, um gap de gerações, em que a geração depois da nossa acha que a nossa não tem nada para ensinar para ela, porque nós não manipulamos tecnologia com a mesma facilidade. Nós temos todos os exemplos de desenvolvimento que precisam vir para que eles cresçam com solidez. O abandono afetivo no lar leva a graves problemas. Allan Kardec se preocupou tanto com isso, mas tanto com isso, que o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo trata especificamente deste assunto. O título do capítulo é Honrar Pai e Mãe. E a mensagem mais longa em termos de quantidade de texto, em termos de discussão filosófica do Evangelho segundo o Espiritismo, é o item 9 do capítulo 14. A ingratidão dos filhos e os laços de família. O codificador observava situação diversa, mas de consequências semelhantes às do nosso tempo. No seu tempo, as crianças abastadas, os filhos dos nobres, eram criados por amas, eram educados por babás, porque seus pais e suas mães estavam envolvidos em caçadas, em chás beneficentes, em atividades de Estado. Quando cresciam, esses filhos de marqueses, de duques, tinham rápido desejo de assumir logo o título. E quantos filhos não abandonavam ou assassinavam os pais para se tornar logo os sucessores? As notícias de delitos, de crimes, de homicídios nas aristocracias europeias são frequentes. Por outro lado, as crianças filhas dos proletários, dos pobres, cresciam soltas nas ruas de Paris, porque seus pais trabalhavam às vezes 18 horas por dia, para prover o sustento material, a parca alimentação que podiam levar para casa. E elas cresciam sem cuidado, sem amor maternal, sem amor paternal. Ora, enquanto os pais eram provedores das suas necessidades, eles tinham utilidades. Mas quando aqueles jovens cresciam e se tornavam eles pais, e eles precisavam trabalhar 18 horas por dia, para alimentar as bocas pequenas que lhes surgiam como filhos, quem é que ficava sem amparo? Os velhos. E havia falanges de idosos abandonados mendigando pelas ruas de Paris. Por um lado, crianças afetivamente abandonadas, miseráveis. Por outro, os idosos. Uma situação perversa, característica da falta do amor maternal e do amor paternal na florescência do ser. E o amor filial, ele só aparece, e aí vem uma lei da física, para que nós consigamos sustentar qualquer objeto, são necessários no mínimo 3 pontos de apoio. Nós que somos bípedes, forçamos a natureza, por isso que as nossas colunas ficam tortas. E por isso que os nossos pezinhos cresceram um pouco mais para frente, né? Para que haja pelo menos uma base maior nas 2 pontos de apoio. Porque o certo seria, como no passado andássemos, com 4 pontos de apoio. Né? Mas no mínimo 3, e assim acontece na família. Para que uma família se estruture, são necessários no mínimo 3 pontos de apoio. O amor maternal, a estrutura psicológica amor maternal, a estrutura psicológica amor paternal, para construir a outra estrutura amor filial. Porque são as famílias que constroem as sociedades. Quando nós reclamamos que as nossas sociedades estão doentes, olhemos o que está acontecendo agora. Quando alguém é preso com 50 milhões num prédio, num apartamento,
E aí, de repente, vem a notícia que a mamãe também foi presa, a gente percebe que as famílias estão doentes. Por isso que a sociedade se apresenta enferma. Então, espíritas, tratemos das famílias. Cuidemos das nossas famílias. Mas Erich Fromm foi capaz de perceber 5 das formas de amar ao próximo que Jesus ensinou. E ele ensinou 6. Quando nós conseguimos finalmente com aquelas 3 estruturas, que hoje podem ser exercidas pela mesma pessoa. A mãe que cuida sozinha dos filhos, o pai que cuida sozinho dos filhos, o par homoafetivo que cuida dos filhos, podem e devem exercer as 2 estruturas para garantir o desenvolvimento do amor filial. Devem. Conciliem-se, conversem entre si. Quem vai fazer tal papel nesse momento? E aí nós vamos garantir o crescimento dos nossos filhos de forma muito mais saudável. Mas isso tudo existe para que nós possamos exercitar algo que na nossa sociedade falta tanto. Escasseia, que é o amor fraternal. Com uma característica muito inteligente, ele não tem exclusividade. Amar ao próximo como a si mesmo. Talvez seja o amor fraternal, aquele que Jesus mais amplamente vivenciou. Porque conversava com as meretrizes, saía das meretrizes, falava com os sacerdotes, saía dos sacerdotes, recebia um fariseu em sua casa, deixava o fariseu e ia convocar um publicano para cear na casa dele. Vivenciava sem preconceito algum, e a intolerância é que tem feito a nossa sociedade tão miserável, tão sofredora. É a intolerância que faz a criatura quebrar uma lâmpada fluorescente no rosto de outra por divergência de gênero, de orientação sexual, não é nem de gênero. É a intolerância que faz com que a criatura que vista uma camisa preta e vermelha bata na outra que usa uma camisa preta e branco. No passado nós tínhamos a população, a massa reunida nas arenas para verem os gladiadores se matarem no campo. Hoje os jogadores param no campo para ver os torcedores se matarem nas arenas. Por intolerância. Intolerância de gênero, intolerância de orientação sexual, intolerância de religião. Pedradas são lançadas contra profitentes de outras religiões, instituições religiosas são queimadas, são destruídas. Falta de amor fraternal. Não é ter 1 milhão de amigos, porque a gente nem conhece 1 milhão de amigos no Facebook. Tem gente que já lotou um perfil e abre outro, eu não consigo entender. Não sabe nem os nomes dos amigos. A gente que é palestrante espírita tem essa dificuldade. Vai fazer palestra em algum lugar, de repente aparece lá 5 nomes no Facebook se adicionando. Né? Vem em paz. Mas não espere respostas muito frequentes, porque né, a gente também não tem esse controle. Não é ter 1 milhão de amigos, mas pelo menos ter amigos. E principalmente sermos amigos. E na percepção de Erich Fromm, o amor fraternal não pressupõe exclusividade. O que tem uma característica interessante, né, gente? Ter ciúme de amigo é doença. Ter ciúme de amigo é doença. De vez em quando você vê aquelas coisas meio ridículas das redes sociais. Né? Puxa vida, fulana botou a festa dela, fez o passeio com a outra amiga e não me chamou, vou bloquear. Aí bloqueia. E começa a botar picardia, foto de passeio, foto com outros amigos, a minha melhor nova amiga. E faz assim, gente, isso é picardia. É doença no amor fraternal. Isso não cabe. Até porque o amor fraternal, ele é uma ponte. Que em meio a tantos outros que não compartilham conosco a pressão da consanguinidade para ter afeto, porque consanguinidade não garante afeto, quando o codificador estuda a família no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos perceber que frequentemente pelos laços do sangue se reúnem afetos do passado, mas também e com grande frequência desafetos terríveis. Aí a gente pensa assim, então agora eu tenho que amar. Bom, ter que amar nós temos. Até porque nós vamos chegar à 6ª forma de amar, que o Erich Fromm não percebeu, mas que Jesus ensinou. Mas o amar não pressupõe sermos tolos, nos permitirmos abusar emocionalmente por aquelas criaturas que compartilham a consanguinidade conosco. Quantas pessoas têm nos melhores amigos irmãos melhores do que os irmãos consanguíneos? E que isso não nos cause culpa, mas nos leve a trabalhar com suavidade. Chegaremos à 6ª forma de amar. O amor fraternal, ele nos permite escolher dessa massa de companheiros que não participam da nossa consanguinidade,
Aquele que vai compartilhar conosco a quinta forma de amar, o amor passional. Aquele que vai ter, sim, a complementaridade nas experiências da sexualidade. E aí, diferente do amor fraternal, para que ele seja estruturante de uma nova família, o amor passional, ele requer exclusividade. Não é o até que a morte o separe, porque no passado tinha muita gente que matava o cônjuge, né? Diga lá o nosso, né, Henrique VIII, para poder fazer um novo casamento. Não é o até que a morte o separe. Mas enquanto nós estivermos num relacionamento, que haja respeito, que haja o cultivo dessa relação. Principalmente porque se ela for estruturante de uma nova família, haverá necessidade de consonância, de objetivos em comum para educar os novos que vierem. Por isso as grandes complicações quando nós temos famílias multirreligiosas, ou então quando torcem por times diferentes na mesma família, é uma coisa complicada, né? E aí a gente nem percebe o quanto que eles são capazes de fazer as próprias escolhas. Nós conhecemos um palestrante espírita, que a esposa era dedicadíssima a um determinado clube que está acostumado a ser vice no Rio de Janeiro. Então ela dava Snoopy do Vasco para o filho, ela dava camisa do Vasco para o filho, ela tentava fazer festa com bolo do Vasco para o filho. Quando o relacionamento acabou, o casamento acabou, não existe ex-pai, não existe ex-mãe. O filho perguntou assim: pai, qual é seu time? E o pai responde muito xoxamente, porque não é afetado. Olha, a gente recebeu o Fluminense de herança de família. O meu avô era fluminense, o meu pai era fluminense, então a gente tem simpatia por aquelas. Então eu sou fluminense. E não houve o que fizesse o menino de 8 anos mudar de ideia, nem o Snoopy do Vasco. Então é complicado quando a gente já tem não tem consonância nessas pequenas coisas. Imagine nas grandes. Então por isso a necessidade de exclusividade no amor passional, para que ele possa fornecer aos filhos um ambiente de estabilidade. Os chamados relacionamentos abertos, né? Um na sua casa, o outro na outra, e os filhos na casa dos avós. É isso que acontece. Isso não funciona para educar a sociedade. E aí, de novo, nós vamos ver famílias doentes gerando sociedades doentes. Até aí, Erich Fromm conseguiu chegar, olhando para a Alemanha nazista. A sexta forma de amar que Jesus ensinou é amar aos inimigos, que também é amar ao próximo. O desafio, né? A gente costuma dizer, amigo não tem defeito, inimigo se não tiver, a gente inventa alguns. Mas o amar os inimigos não é convidá-los para um chazinho na nossa casa. Não é ter por eles, como dizem os espíritos a Allan Kardec, o mesmo afeto fraternal, amoroso, gentil, caloroso que nós temos pelos amigos. Mas é não respondermos a eles com a mesma agressividade, com a mesma hostilidade que nos dedicam. É não retaliarmos. É reconhecermos que aquelas pessoas que são nossas adversárias podem ter causado muito dano em nossas vidas. Mas para algumas outras pessoas elas são importantes, então ainda há esperança para elas, como há esperança para nós. Nós vemos coisas patológicas, principalmente nos rompimentos de relacionamentos passionais. Aqueles ex-casais que, enquanto estavam juntos, mal conversavam, mal se encontravam, bastou separar, fica interessado na vida do outro. E quem sofre são as crianças. Sua mãe já arrumou outro, seu pai ainda está com aquela biscate, e assim vai, torturando os pobres dos filhos. Perdoe os inimigos, desate de ir. Vamos viver a nossa vida. E deixemos que o nosso adversário, que quem nos magoou, viva a vida dele. Mas é o perdão sincero, não aquele falso perdão. Eu perdoo. Até porque, tadinho, eu sou espírita, então eu sei que na outra encarnação ele vai pagar tão caro pelo que me fez. Contratou Deus para matador de aluguel, gente. Chamou Deus para ser vingador no seu lugar, nem isso não acontece. Desate e deixe ir. Quantas criaturas ficam preocupadas com o seu inimigo, com quem o magoou, e deixam de olhar à sua volta e ver tantas pessoas que gostariam de receber uma gota do seu afeto. Quantas pessoas desperdiçam afeto com dor de cotovelo no relacionamento que se partiu, e se esquecem de amar, não a buscar um outro parceiro para ostentar, né? De vez em quando a gente vê assim, terminei o meu relacionamento, mas arrumei já outra. E dessa vez é minha alma gêmea. E você olha para a alma gêmea, ela é uns 20 anos mais nova. Isso não é alma gêmea, é upgrade. Né? Upgrade de marido, upgrade de mulher. Não funciona também.
Normalmente vai ter uma crise ainda mais grave, esse relacionamento, e vai durar menos que o anterior. Então sejamos fraternos, até com os adversários, desatando de nós. Por isso Jesus ensina: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que não te lance na mão do juiz. O juiz não te lance na mão do meirinho e seja posto em prisão. De lá não sairás enquanto não pagares o último centavo. Quem não perdoa, que quando Jesus recomenda o perdão, ele não quis ser bonzinho para o agressor. Ele nos deu uma proposta de alto amor, porque perdoar os inimigos é o primeiro passo para o terceiro ensino de Jesus, o amar a si mesmo. Quem se ama, perdoa, porque acaba se desvinculando do agressor. Não precisa pensar na existência dele. A gente diz assim: eu vou perdoar, mas fica lá fuxicando no Facebook para ver como é que o outro está vivendo. Isso não é perdoar. Não, eu não desejo mal, até porque ele já é tão infeliz mesmo, né? Não é perdoar. Então, se não é possível conviver, porque algumas vezes não é, porque o perdão não é uma via de mão única, o amor não é uma via de mão única, não existe eu amo por nós dois, num relacionamento passional. Não existe eu amo por nós três, num relacionamento familiar. Se não houver reciprocidade, a relação vai se extinguir, vai se degradar. Então é necessário que haja uma resposta amorosa da outra parte. Como no processo do perdoar pode não haver uma resposta amorosa da outra parte, que nós nos amemos e nos desatemos da mágoa. Como dizia Sócrates, guardar mágoa é como tomar veneno e torcer para o inimigo morrer. Não vai acontecer nunca. Então nos amemos. E aí o que seria amar a si mesmo, que a sociedade vê como pecado? Amar a si mesmo é ser bonito, é gostar de si. Olha, eu me amo, eu já fiz 5 cirurgias plásticas. Isso não é amor por si, é narcisismo. A criatura que é narcisista, ela não se ama, porque ela quer ser bela para ser apreciada pelos outros. Quando nós nos amamos, nós cuidamos do nosso corpo, como aparece lá no capítulo 17 do Evangelho, segundo o Espiritismo, porque ele é um instrumento do Espírito para a evolução. Nós nos amamos quando nós resolvemos, porque estamos com colesterol elevado, acordar 1 hora mais cedo antes de ir para o trabalho e fazer caminhada. A trocar aquele bife acebolado do almoço por um franguinho grelhado ou um salmão grelhado. Nós nos amamos. Né? Ou então aquela feijoada cheia de torresmo, de não sei das quantas, gordureira só, né? Por uma saladinha de alface, olha que coisa boa. Né? Nós nos amamos quando não fazemos aquelas dietas loucas. Não, eu tenho que emagrecer até dezembro para ter o shape da atriz famosa que entrou naquele tubinho que eu também comprei para o Réveillon passado e não entrou nele. Tem umas criaturas assim, né? Que comprou o mesmo vestido da atriz famosa. Aí entra no vestido, não cabe, fica parecendo um colchão amarrado no caminhão de mudança. Aí começa a dieta, né, dieta verde. Alface no café da manhã, alface no almoço, alface na ceia, alface no jantar. Daqui a pouco está com a orelha de coelho. Não, isso não é se amar. Mas é assim, olha, eu até gostaria, mas o meu corpo já não precisa mais, então eu vou comer menos do que eu estou comendo. Porque eu entendo que eu posso viver só com isso. Até para que nós possamos nos permitir aquelas fugas da dieta. O problema é quando a fuga da dieta vira rotina. Mas a alimentação saudável é prova de amor por si. Nós também demonstramos prova de amor por nós mesmos, né? Quando nós, né, deixamos de ser egoístas e querer que toda a felicidade nos seja devida. O egoísta também não se ama, diz Erich Fromm. O egoísta está adoecido. E olha que coisa interessante, ele não deve ter lido, mas nunca falou que leu. Mas ele deve ter lido a questão 913 do Livro dos Espíritos, né? O egoísmo é a chaga radical. É o mal mais grave que a humanidade cultiva. Porque o egoísta está doente, ele não se sente capaz, ele não se basta. Então ele quer que toda a felicidade seja devida a ele e não se importa com os outros. Nos esquecemos de que na sociedade em que nós estamos, como que numa teia, um fio que é puxado aqui altera um nó que está acolá. Se nós tivermos um monte de gente infeliz à nossa volta, jamais seremos felizes. E se não trabalharmos um pouquinho que seja,
para mitigar o sofrimento dos nossos semelhantes, jamais seremos felizes. Então não adianta ser egoísta. Egoísta é um atentado contra o amor por si. E aí, quando nós praticamos aquilo que os Espíritos propõem a Allan Kardec, a abnegação. A abnegação não é negação de si mesmo ao extremo. Não, olha, eu estou com fome, mas o outro está com mais fome do que eu. Ele come e eu fico com fome. Não, vamos dividir o bife. Isso é exercício de fraternidade. Aquela em que muitas vezes as pessoas fazem. O Alírio de Cerqueira Filho tem um livro chamado Fora da Caridade Não Há Salvação, em que ele estuda a nossa atitude enquanto trabalhadores do serviço assistencial espírita. E ele adverte que muitos de nós fazemos caridade por culpa, para tentar conquistar as benesses de Deus. Então, do tipo assim, olha, eu vou lá no centro da passe, naqueles papapasses, porque senão eu não vou para o céu, não vou para nosso lar. Vou lá evangelizar aquelas crianças. Né? Com essa má vontade não vai ganhar nada. Né? Nem os bônus horas que as pessoas estão vendo, imaginando que vão ganhar, nem paz de espírito. Não se amam. Vai ser bom para nós quando assim, puxa vida, é tão bom estar no centro. Nem é porque os outros falam, nem é porque os outros pensam, mas é pela oportunidade de compartilhar. Por isso a gente roda 200 quilômetros, fica 5 dias longe de casa, para compartilhar esse momento. É interessante, é gostoso. Isso é prova de amor por si. Aí vem Eric Fromm e diz assim, aquele que se ama, que desenvolve o amor por si, aprende a se bastar emocionalmente. Olha que chique. Porque é uma coisa interessante, quando nós precisamos do outro para viver, nós não nos bastamos emocionalmente. É importante, e as leis divinas estabelecem, de novo o Livro dos Espíritos, terceira parte, lei de sociedade. É uma lei divina que nós convivamos. Para quê? Para que, somando as qualidades uns dos outros, forcemos o progresso mais acelerado da nossa coletividade. E nos atritos das imperfeições uns dos outros, aprendamos a reduzir as nossas imperfeições. É uma lei natural. Agora, se a gente começar com aquela história, imagina a Rosana vira para o Renato e diz assim, Renato, eu não vivo sem você. Nunca mais vai ganhar bombom no dia do aniversário de casamento. O Renato sumiu. Né? Nunca mais, Rosana. Se disser isso, você entregou a chave da emoção para ele. Eu não vivo sem você. Nunca mais. Flores, então, esquece. Né? Da mesma maneira, se o Renato virar para a Rosana e dizer, Rosana, eu não vivo sem você. Vai comer arroz com ovo para o resto da vida. Nunca mais vai fazer aquele pratinho que ele gosta, vai querer compartilhar. Então nós não podemos entregar a chave da nossa afetividade para pessoas que, como nós, são capazes de errar. São imperfeitas. Quem se ama vai dizer assim, olha, é muito bom conviver com você, mas se você não estiver ao meu lado, eu não vou ser infeliz. Existe DR de relacionamento marido e mulher, né, de parceiros do afeto passional, mas também é bom que nós façamos essa DR com os nossos filhos. Porque de vez em quando, quantos pais viram escravos dos filhos para atender às suas necessidades, aos seus caprichos, e quando necessitam deles são rechaçados. Eu tenho 2 e exercito essa DR com frequência, pelo menos umas 3 vezes no ano. Meus amores, o papai ama conviver com vocês, mas se vocês não estiverem comigo, eu não vou ser infeliz. Porque assim o outro assim, puxa vida, ele não é dependente de mim, então deixa eu fazer pelo menos alguma coisa para mostrar reconhecimento, para valorizar o relacionamento afetivo. Um dos nossos humoristas, contados como uma criatura bem inteligente e descolada, diz numa das suas frases assim, nós deveríamos desenvolver a felicidade de viver sozinhos. Porque aí conviver é uma opção e não uma necessidade. Porque todas as vezes que nós nos tornamos emocionalmente dependentes de alguém, nós sofremos. Nós nos candidatamos ao sofrimento. Daí Jesus nos propôs, nessa viagem que nós fizemos junto com Eric Fromm, amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar a Deus e não ficar barganhando com Deus e a espiritualidade, querendo conquistar-lhes o afeto que nós já temos. Amar ao próximo, em todas as instâncias que o amor ao próximo possa representar.
Quaisquer que sejam as atribuições que nos forem conferidas, amemos. Se estamos na condição de mães, amemos, de pais, amemos, de filhos, sejamos reconhecidos e amemos. E assim por diante. Mas não nos esqueçamos jamais de amar a nós mesmos. De nos permitirmos, inclusive, aqueles prazeres que só são importantes para nós, que os outros podem achar ridículos, mas que para nós são importantes. Porque serão provas, demonstrações de amor por nós mesmos. E não representam consumismo. Quando eu digo que eu me amo e vou me dar um presente, é porque eu estou com alguma dificuldade. Né? Eu vou me dar algum tipo de prazer, que não necessariamente é a compra de um objeto material que se gastará. Mas vou me permitir aquela leitura, daquele momento que ninguém está precisando de mim, eu vou lá e paro para ler. Cuidar-se, amar-se, para que nós sejamos felizes. E se nós temos essa doutrina que nos envolve, que nos torna assim tão mais próximos, que bom que temos Jesus, que nos ensina a amar. Amemos muito, companheiros, porque o amor é aquilo que traz saúde para a alma que nós somos. O amor é aquilo que traz equilíbrio nas relações interpessoais. É o amor que traz paz para o mundo em que nós vivemos. Muita paz a todos. Muito obrigado.